Este é um programa protegido por direitos autorais. Sua reprodução é proibida. A aquisição desta fita é opcional e exclusiva para distribuidores da Pronet. Esta fita contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, esse negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoais. Alcance e frequência. Pedrito Hernandes. Início do lado A. Hace 11 años. Mas fazem 11 anos, Yo tenía 19 años eu tinha 19 anos na época, y la idea es que e a ideia é que, en aquel momento a mí me enseñaron el plan naquele momento, me mostraram o plano, y yo estaba estudiando publicidad por la noche e eu estava estudando publicidade à noite, y por el día trabajaba en una compañía de publicidad. e durante o dia eu trabalhava numa companhia de publicidade. Yo estaba cerquita de cumplir los 19 Eu años estava perto de completar meus 19 anos, y yo estaba muy entusiasmado con la publicidad. e eu estava muito entusiasmado com a publicidade. La publicidad es lo más que a mí, lo que yo había decidido que iba a hacer en mi vida. A publicidade era a carreira que eu tinha decidido para seguir na minha vida. Y yo recuerdo que una tarde, E eu lembro que numa tarde, antes de continuar, antes de continuar essa história, quiero que mi Leo se ponga de pie. quero que Mileu fique de em pé. Él es mi anfitrión y te agradezco Ele é mucho. meu anfitrião e eu agradeço muito a ele. Y una tarde, una clienta E numa tarde, uma das minhas clientes, de la compañía con la cual yo trabajaba, na companhia na qual eu trabalhava, me invitó a que yo escuchara este me negocio. convidou a que eu ouvisse falar sobre esse negócio. Yo trabajaba en una casa de producción de comerciales de tele Eu trabalhava numa casa de produção de comerciais de televisão y poníamos anuncios en televisión y en el cine. e colocávamos anúncios na TV e no cinema. Aquí también tienen la cinema advertising, Aqui também tem cinema advertising, publicidad en los cines, ¿verdad? publicidade Claro. no cinema. Y mi trabajo era vender esos comerciales E meu trabalho era vender esses comerciais y que nuestra compañía los produjese y los editara y los colocáramos en todos los cines. e que nossa companhia fizesse esses comerciais, editasse e colocasse em todos os cinemas. Y a mí me gustaba mucho mi trabajo. Eu gostava muito desse trabalho. Yo venía 11 años antes de eso, Eu vinha 11 anos antes disso, de una familia que se había separado. de uma família que tinha se separado. Y yo soy el más pequeño de 4 hijos. Eu sou o menor dos 4 filhos. Y esa separación, yo tenía 6 años o 7 cuando ellos se separaron. Quando ocorreu a separação, eu tinha 6 a 7 anos. Y nuestra vida cambió completamente. E nossa vida mudou completamente. Mi papá era un empresario Meu pequeño pai era um empresário pequeno y tenía un supermercado y una ferretería. e tinha um supermercado e um tipo de armazém. Cuando él se divorció, sus emociones se afectaron mucho y su negocio fracasó. Quando ele se separou, as suas emoções se afetaram muito e o negócio dele fracassou. Y ahí fue que yo me di cuenta que los negocios dependen de la emoción del dueño. E aí que eu percebi que os negócios dependem da emoção do dono. Ellos se separaron y nuestra familia quedó económicamente muy mal. Eles se separaram e nossa família ficou economicamente muito mal. La comida ya no estaba con tanta abundancia A comida já não estava com tanta abundância y la ropa ya no me la compraban con la misma cantidad de veces que en el pasado. e a roupa já não era comprada na mesma quantidade de vezes que no passado. Tú nunca sabes por qué las cosas suceden Você não sabe por que as coisas acontecem, hasta años después. até que anos depois a gente vê. Y después es que tú te das cuenta que en todo problema E depois que você percebe que em todo problema está la semilla de un éxito muy grande en el futuro. está a semente de um êxito muito grande que vem no futuro, Cuando tú tienes un problema quando você tem um problema y te frustras y te decepcionas, e você se frustra e se decepciona, no estás sacando la esencia del aprendizaje de ese problema. você não está tirando a essência do aprendizado nesse problema. Y mientras no le agradeces a Dios por el problema, E enquanto você não agradecer a Deus por ter acontecido esse problema, el problema se mantiene. o problema continua. Hasta que tú cierras los ojos y dices, Dios mío, ya aprendí la lección. Até que você fecha os olhos e diz: meu Deus, eu já aprendi a lição. Y estoy preparado para recibir las bendiciones nuevas que me vayas a enviar. E eu estou pronto para receber as bênçãos novas que você vai me enviar. Pues como a los 11 años, Então, com 11 anos, yo tuve que tomar una decisión eu tive que tomar uma decisão, porque hubo una tarde en que llegué a mi casa de la escuela porque houve uma tarde em que eu cheguei na minha casa, voltando da escola, y cuando miré por la ventana, e quando olhei pela janela, mi mamá estaba llorando en la cama acostada. minha mãe estava chorando deitada na cama.
Yo entré rápido, estaba muy preocupado. Yo era el único que quedaba con ella. Eu entrei rápido, fiquei preocupado. Eu era o único filho que tinha ficado com ela. Los otros 3 se habían ido. Os outros 3 tinham ido embora. Porque ella se había deprimido tanto emocionalmente Porque ela tinha ficado tão deprimida emocionalmente que se había lacerado demasiado la relación entre ella y sus otros 3 hijos. que ela realmente tinha desgastado muito a relação entre ela e seus outros 3 filhos. Pero yo era el más pequeño y yo no quería abandonarla. Mas eu era o menor e eu não queria abandoná-la. Así que voy corriendo a donde ella y le digo, mamá, ¿por qué tú estás llorando? Assim que eu vou correndo até ela e digo, mamãe, por que você está chorando? Ella me dice, no, por nada, no te preocupes, y se secaba las lágrimas. E diz, não te preocupa, não é nada. E secou as lágrimas. Y yo le digo, pero dime por qué estás llorando. E eu digo, mamãe, mas me diga por que você está chorando. Y ella me dice, Pedro, estoy llorando porque hoy es día 25. Pedro, eu estou chorando porque hoje é dia 25. El dinero que tu papá envía no va a llegar hasta el 31. O dinheiro que teu pai envia não chegará até o dia 31. Y yo no tengo dinero ni alimento y no tengo dinero para comprar alimentos hoy. E eu não tenho dinheiro para comprar alimentos hoje. Ya no me atrevo a ir a donde ningún vecino Eu já não me atrevo a pedir nada a nenhum vizinho, porque me siento muy mal de hacerlo. porque me sinto muito mal de fazer isso. Y por eso es que estoy llorando. E por isso que eu estou chorando. Yo me acordé que mi papá me había dicho Eu me lembrei que meu pai tinha me dito que cuando algo pasara en la casa, que quando alguma coisa acontecesse na casa, el hombre de la casa era yo. o homem da casa era eu. Pero yo tenía 11 años. Mas eu tinha 11 anos. Pero me acordé de eso. Mas eu lembrei disso. Así que yo le dije, mamá, no te preocupes. Assim que eu disse, mamãe, não se preocupe. Me fui, agarré un balde, un cubo, una cubeta Ali eu saí, peguei um balde y le puse adentro un cepillo, un paño y un jabón negativo. e eu coloquei eu coloquei sabonete negativo, um pano e uma escova. ¿Saben por qué Daniel y yo nos llevamos tan bien? Sabe por que Daniel e eu nos levamos tão bem? Acabamos de descubrir que nacimos casi el mismo día en el mismo año. Acabamos de descobrir que quase que nascemos no mesmo dia e no mesmo ano. Así que ya es absolutamente transparente a mí. Assim que já é absolutamente transparente a mim. Ya sé todas sus cosas buenas y sus cosas malas. Já sei todas as suas coisas boas e suas coisas más. Porque son las mismas mías. Porque são as mesmas minhas. Así que en ese momento yo agarré el cubo, el balde, Assim que nesse momento eu peguei o balde y me fui sin que nadie me viera. e saí sem que ninguém me visse. Porque me daba vergüenza ir a lavar autos cerca de mi casa. Porque eu ficava com vergonha de ficar lavando carros perto da minha casa. Y me fui caminando muy lejos, lejos, E lejos. caminhei muito longe. Y llegué a una casa y le dije a la señora, señora, le lavo el auto. E cheguei numa casa e disse, senhora, eu quero lavar seu auto. Si queda bien, me paga. Y si no queda bien, no me pague. Se fica bem lavado, você me paga. E se não, você não me paga. Garantía Amway desde los 11 años. Garantia é, mãe, desde os 11 anos. Y la señora me dejó lavar sus 2 autos. E a senhora deixou eu lavar os 2 carros. Y llamó a la señora de al frente y entre las dos me gané como E $15. chamou a vizinha da frente e entre as duas pessoas ganhei em torno de $15. En ese momento yo agarré los $15 y me fui rápido al restaurante chino que había cerca de mi casa. Nesse momento eu peguei os $15 e corri rapidamente até um restaurante chinês que tinha perto da minha casa. Y recuerdo que le compré el plato que a mi mamá le gustaba, que era steak con pimiento. E lembro que comprei o melhor prato que minha mãe gostava, que era steak com pimenta. Y llegué a mi casa y preparé la mesa. E cheguei na minha casa e preparei a mesa. Cuando pasé por la ventana, Quando passei pela janela, ella tenía toda la cara mojada, pero con las lágrimas secas, usted sabe que se ve. que já estava com toda a cara molhada, mas com as lágrimas secas, Y yo puse ahí el arroz, e eu coloquei o arroz ese arroz calientito con huevo, camarones, jamón, o arroz quentinho com ovo, camarão, de ese que a ustedes les gustaría comerse ahora. esse que você gostaria de estar comendo agora. Y al lado puse la carne, E do lado eu coloquei a carne, las batatitas fritas. as batatas fritas. Y le dije, y voy a donde mi mamá. E disse, vou até minha mãe e falo, Y digo, mamá, mamãe, despierta para que veas lo que pasó en la cocina. acorda para ver o que aconteceu na cozinha. Yo era muy pequeñito y flaquito. Eu era muito pequeno e magrinho. Era. Y, y yo recuerdo que E eu lembro que tenía el pelito por aquí. eu tinha o cabelo quase nos olhos. Yo no sé cómo, después de hacer surf por 10 años, Eu não sei como, depois de ser um surfista por 10 anos, mi pelo dejó de ser lacio. meu cabelo deixou de ser liso. Y tenía el pelo para aquella época por aquí. E eu tinha o cabelo chegando nos meus olhos. Y yo me lo echaba para el lado así. E eu coloquei o cabelo pro lado. Le dije, mamá, ven a la cocina para que veas lo que pasó. E eu dizia, mamãe, vem até a cozinha para ver o que aconteceu. No, Pedrito, que no me siento bien, por favor. Não, Pedrito, eu não me sinto bem, por favor. Casi como mi mamá, Daniel, te quedó. Pero, Quase como minha mãe ficou.
dijo, por favor, mamá, venga a la cocina para que vea. Por favor, mamãe, vem até a cozinha para ver. Y mi mamá se levantó de la cama y fue caminando por el pasillo. E minha mãe levantou da cama e foi caminhando pelo corredor. Y cuando tomó la curva del pasillo y vio la mesa llena de comida, E quando fez a curva do corredor e viu a mesa cheia de comida, yo pequeñito así, eu pequeno, me mira, ela me olha, mira el balde, olha o balde, mira la comida, olha a comida, me mira. me olha. Mi ropa blanca estaba sucia porque había rayado las gomas y había salpicado sucio. A minha roupa branca estava suja porque eu tinha limpado os pneus e tinha respingado na minha roupa. Vio el balde Ela vê o balde y yo le dije, cuando aquí hace falta comida, e eu disse, quando estiver faltando comida em casa, tú hablas conmigo porque yo soy el hombre de esta você casa. fala comigo porque eu sou o homem desta Ella empezó a casa. llorar, Eu comecei a chorar. empezó a llorar Começou a chorar y yo la miro llorando. e eu olho para ela chorando. Digo, coño mamá, tú lloras si hay comida o si no hay comida. Poxa, mãe, tu chora se tem comida ou se não tem comida? Pero ella estaba llorando de orgullo. Mas ela estava chorando de orgulho. A los 11 años Aos 11 anos, yo aprendí eu aprendi que los problemas de la vida los tenía que resolver yo. que os problemas da vida eu mesmo tinha que resolvê-los. A los 11 años yo aprendí que yo no podía esperar porque el gobierno mandara el dinero, Eu, aos 11 anos, aprendi que não podia esperar pelo governo para que mandasse dinheiro, porque no lo iba a enviar. porque eles não iriam enviar. Aprendí que no podía esperar por nadie, que si yo quería resolver algo lo tenía que resolver por mí mismo. Aprendi que não podia esperar por ninguém. Se eu queria resolver alguma coisa, eu mesmo teria que resolvê-la. Pero 2 o 3 años después de eso, Mas 2 ou 3 anos depois disso, mi actitud se puso muy rebelde ante la vida. a minha atitude ficou muito rebelde diante da vida. Me salió lo de escorpión Saiu todas as características do escorpião. y me puse rebelde y malvado, E fiquei rebelde e malvado. muy travieso. Muito atrevido. Como no tenía plata, Como eu não tinha dinheiro, ni tenía una familia de la cual estar súper orgulloso, nem tinha uma família da qual eu pudesse me orgulhar, ni podía hacer deporte porque no teníamos el dinero para hacerlo. nem podia praticar esportes porque eu não tinha dinheiro para fazê-lo, Yo tenía que buscar un área donde sobresalir eu tinha que buscar alguma área onde que eu pudesse me sobressair. y decidí que iba a sobresalir en ser el más malo de la escuela. E decidir que eu iria me sobressair sendo o pior aluno da escola. Exacto. Y tomé la decisión de que iba a llamar la atención como pudiera. E tomei a decisão que eu iria chamar a atenção da forma como fosse necessário. Y recuerdo que me empezaron a botar de diferentes escuelas. E lembro que começaram a me colocar para fora de diferentes escolas. Recuerdo un día que estaba en el salón de clases Lembro que uma vez que eu estava na sala de aula y me pasaba hablando con los compañeros de al lado. e eu ficava falando com meus companheiros do lado Y la profesora vino e a professora veio y me dijo, ustedes lo ven a él. e me diz: vocês dois estão vendo ele? Pedrito nunca va a ser exitoso Pedrito nunca vai ter êxito, porque él no tiene disciplina. porque ele não tem disciplina. Y él no tiene, él se pasa hablando. E ele fica o tempo todo falando. Y si ustedes quieren ser como él, E se vocês querem ser como ele, sean, pero no van a tener éxito. sejam, mas vocês também não terão sucesso. Me dijo, ponte de pie y te vas para la esquina. E disse para mim: você fique de pé e vai até a esquina. Yo me puse de pie Eu fiquei de pé y en mi mente yo dije, e na minha mente eu disse: qué bueno que me mandó para la esquina, que bom que ela me mandou para o canto, porque me da tiempo para pensar en la venganza que le voy a hacer. porque me dá tempo de pensar na vingança que eu vou aplicar. Me dio mucho coraje Ela me deu muita coragem. y al otro día, E no outro dia, cuando llegué, ya había pensado en la venganza. quando eu cheguei, eu já tinha pensado na vingança. Ella dejaba el cristal de su auto abierto Ela deixava o vidro do seu carro aberto. y cerca de donde ella dejaba el auto había una manguera de agua. E perto onde que ela deixava o carro tinha uma mangueira d'água. Así que yo metí la manguera dentro del auto, Assim que eu coloquei a mangueira dentro do carro, la abrí completa abri completamente a torneira y por la tarde la cerré. e de tarde eu a fechei. Cuando ella salió Quando ela saiu y abrió, e abriu a porta, a plus, y se le dañó todo el auto por dentro. e danificou todo o carro por dentro. Mi padre tuvo que pagar $2,000 Meu pai teve que pagar $2.000 y me dio tremenda paliza, e me deu uma tremenda surra, pero me vengué. mas eu me vinguei. Y eso era lo importante en ese momento. E isso não é importante nesse momento. Mi padre me dijo, ahora como estás botado de la escuela, porque me botaron de la escuela, O meu pai me disse: bom, agora como você foi expulso do colégio, porque expulsaram ele do colégio, te vas a ir a trabajar conmigo. você vai ir trabalhar comigo. Y frente a todos los compañeros, frente a todos sus familiares en el trabajo de él, E em frente a todos os familiares no trabalho dele, dijo, Pedrito está aquí, disse: Pedrito está aqui,
porque se portó tan mal en la escuela que lo botaron. porque se comportou tão mal no colégio que ele foi expulso. Así que aquí lo tenemos y va a trabajar con nosotros y sin paga porque está castigado. Assim que aqui está ele e ele vai trabalhar conosco sem nenhum salário. Y me enojé. E eu fiquei muito bravo. Y yo le dije, en mi mente dije, tranquilo, E eu disse na minha mente, tranquilo, que yo me vengo de esta que eu vou me también. vingar dessa situação também. Así que al otro día descubrí cómo vengarme porque yo no quería trabajar. Assim que no outro dia eu descobri como vingar-me porque eu não queria trabalhar. A él le dolía la cabeza Ele ficava com dor de cabeça y había un niño que era medio tonto e tinha um menino que era um tanto tonto, que hacía los mandados. que fazia... ela era um boy. La idea era que él le dio el dolor de cabeza y le dijo a ese niño, E ele estava com dor de cabeça e disse para aquele office boy, ve a la farmacia vai até a farmácia y compra pastillas para dolor de cabeza. e compra um comprimido para dor de cabeça. Le dijo, cómprame Advil, Disse, compra-me Advil. una marca de pastillas. É uma marca de comprimido. Y yo encontré la manera de vengarme. E eu encontrei a maneira de vingar-me. Salí rápido del lugar Saí rápido do lugar y me encontré con el tontín de frente. e me encontrei com o tontinho. Y le digo, ¿y mi papá qué te mandó a hacer? E eu perguntei, o que meu pai te mandou fazer? Me dijo, a comprar pastillas. A comprar comprimidos. Y yo le dije, te mandó a comprar Tilenol, Advil, Ibuprofen, te mandó a comprar... Y le dije como 5 o 6 nombres de pastillas. E ele disse, ele te mandou comprar Tilenol? E eu disse com umas 5, 6 marcas de pastilhas diferentes. Y yo le dije, ¿cuál de esas fueron? Qual delas já foi? Y me dijo, E ele disse, con todas las que me dijiste ya se me olvidó. com todas aquelas marcas que você me falou, agora eu já esqueci qual é que foi que ele me falou. Y yo vengo y le digo, pues mira, no se te olvide, te voy a explicar. Mas então, olha, eu não esqueço, eu vou te dizer qual é. Ve a donde la farmacia de la señora de la esquina Vai na farmácia daquela senhora da esquina y le vas a decir esto. e tu vai dizer isso. Y le dije un secreto. E eu disse um segredo. Y él fue a la farmacia. E ele foi na farmácia, Estaban todas las señoras de sociedad allí metidas Estaban- porque la dueña de la farmacia era una señora de sociedad. estavam todas as senhoras da sociedade naquela farmácia, porque a dona da farmácia era uma mulher da sociedade. Y el niño se para E o menino fica de em pé y dice, e diz, don Félix dijo, Dom Félix disse, mi papá, meu pai, que le duele la cabeza, que está com dor de cabeça, que por favor le mande una caja de condones. que por favor mande uma caixa de preservativos. La señora abre los ojos. A senhora abriu os olhos. Ah! Don Félix dijo eso. Dom Félix disse isso. Ajá, Aham, quédate ahí. fique aí. Don Félix, Ligou, Dom Félix, ¿cómo a usted se le ocurre como é que você se atreve mandar a comprar preservativos con un niño de 12 años? mandar comprar preservativos com um menino de 12 anos? Lo dijo públicamente frente a todo el mundo. E ele ainda disse isso publicamente em frente a todo mundo. Yo venía corriendo para el trabajo Eu voltava correndo para o trabalho y mi papá me vio. ¡Shum! e meu pai me viu chegando. Doña Carmen, disculpe, yo sé quién fue el causante de esto. Dona Carmen, desculpe, eu sei quem é que foi o causador disso. Cerró. Desligou. Pedrito, ven acá. Pedrito, vem cá. Él tenía una habilidad Ele tinha uma habilidade para virarse la sortija al revés para virar as juntas das mãos ao contrário y saludar mi cabeza. ¡Capán! e bater na minha cabeça. Y me dijo, ahora no vas a trabajar ni siquiera aquí, te vas para tu casa. Y yo por dentro, E ele me disse, Eso era lo que- agora você está de castigo, não vai nem trabalhar aqui, agora vai para casa. te vas para E la eu, casa. Y yo vai dije, para casa. yes, eso E era eu lo que disse, yo quería. yes, era o que eu queria. Así que ese tipo de travesuras las hice muchísimas veces. Cada vez que alguien me enojaba, le hacía una. Assim que esse tipo de coisa eu fiz várias vezes. Cada vez que alguém me deixava bravo, eu aprontava alguma. Este é o final do lado A. Por favor, vire a fita para ouvir a continuação deste programa. Alcance e frequência. Início do lado B. Así que tienen que tener cuidado porque me puedo poner vengativo en Brasil. Assim, tenham cuidado, porque daqui a pouco eu fico vingativo no Brasil. A los 17 años Aos 17 anos, ya mi vida iba demasiado descarrilada. já minha vida ia bem fora de um trilho. Mucho tema de droga. Eu estava muito envolvido com o tema de drogas. Los fines de semana Nos finais de semanas, los divertía completo. eu divertia-me completamente. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Y lunes y martes iba a la playa para descansar. E de esos segunda e días. terça eu ia pra praia para poder descansar de toda aquela festa. Y
A los 17 años ya mi vida iba muy mal. E aos 17 anos a minha vida já ia muito mal. Y me había ganado la reputación de que yo no lo iba a lograr. E eu tinha ganho a reputação de que eu não ia conquistar. Había ganado la reputación de que si alguien iba a tener éxito en la vida, no era yo. Eu tinha ganho a reputação que se alguém teria sucesso na vida, certamente não era eu. Y todo el mundo empezó a decírmelo. E todo mundo começou a me dizer isso. Mi apodo era el loquillo. O meu apelido era Louquinho. Y todo el mundo me decía, ahí viene el loquillo, ahí viene el E loquillo. todo mundo dizia, aí ô Louquinho, vem vindo aí ô Louquinho. Un día fui acompañando a un menudo. ¿Se Um acuerdan dia menudo? eu fui acompanhando a um dos menudos. Uno de los menudos era muy amigo, que se llamaba Roy Rosello. Um dos menudos era muito meu amigo, era Roy Rosello. Y él iba a hacer un comercial de pasta dental. E ele ia fazer um comercial de pastas de dente. Y me dijo, acompáñame que voy a hacer un comercial de pasta. E ele me diz, vem junto comigo, eu vou fazer um comercial de pasta de dente. Cuando llegamos al lugar, Quando nós chegamos no lugar, habían más o menos 800 jóvenes, havia mais ou menos uns 800 jovens. pero casi todos ellos tenían experiencia en E televisión. quase todos eles tinham experiência em televisão. Y el director estaba buscando a alguien que pareciera un estudiante no disciplinado E o diretor estava procurando alguém que parecesse um estudante nada disciplinado y que nunca hubiese hecho televisión. e que nunca tivesse feito televisão. Y ese era yo. E esse era eu. Así que me cogen para una campaña de una pasta negativa, que ni siquiera voy a decir su nombre. Assim que eles me pegam para uma campanha de publicidade de uma pasta negativa, que nem vou me atrever a dizer o nome, Y me convertí en el niño de esa pasta. e eu me converti no menino dessa pasta. Haciendo el comercial, Fazendo esse comercial, me di cuenta que mi corazón estaba en la publicidad. percebi que o meu coração estava na publicidade. No frente a la cámara, Não em frente às câmeras, detrás de las cámaras. mas atrás das câmeras. El otro niño, que era el niño compañero de esta campaña, O outro menino, que era o companheiro desta campanha, él hizo 3 comerciales, yo hice 3 comerciales. ele fez 3 comerciais, eu fiz outros 3 comerciais. El otro niño estaba destinado a ser muy famoso frente a las cámaras. O outro menino estava destinado a ser muito famoso frente às câmeras. Era Ricky Martin. Era Ricky Martin. Y desde pequeñito, Desde pequeno, él sabía que iba a ser quien es hoy en día. ele sabia quem ele ia ser, quem é hoje em dia. Sus sueños eran muy grandes desde pequeño. Seus sonhos eram muito grandes desde pequenos. Y una tarde, estando en el estudio de grabación, E numa tarde, estando no estúdio de gravação, terminaron de hacer un comercial. terminaram de fazer um comercial Y yo había empezado a ir todos los días a esa compañía. e eu tinha começado a ir todos os dias nessa companhia. Y yo lavaba los autos, E eu lavava os carros, compraba el café, comprava o café, llevaba el correo, la correspondencia al correo. levava a correspondência no correio Y yo hacía lo que fuera con tal de estar alrededor de esa e compañía. eu fazia qualquer coisa que fosse necessário enquanto eu estivesse em torno dessa companhia. Y una tarde Menudo estaba haciendo un comercial de Burger King. E uma tarde, Menudo estava fazendo um comercial de Burger King. Y cuando se termina el comercial, E quando termina o comercial, el dueño de Menudo o dono do Menudo dejó un libro puesto en el estudio. deixou um livro colocado no estúdio. Se fueron todos del estudio, Todos saíram do estúdio, yo miro el libro, eu olho o livro, miro para los lados. olho para os lados. ¿De quién fue la culpa que yo me robara ese De libro? quem foi a culpa que eu roubasse esse livro? Fue de él fue el que dejó el libro. Foi más ele, puesto. ele que deixou o livro ali no sopa. Así que el espíritu del loquillo entró, Assim que o espírito do louquinho entrou, me robé el libro roubei o livro y me lo llevé a mi casa. e levei ele para casa. Yo sabía que si ese hombre estaba leyendo eso era algo importante. Eu sabia que se aquele homem estava lendo isso, era algo importante. Dios me dio la oportunidad de robarme el vendedor más grande del E mundo, Deus me deu a oportunidade de roubar o livro, o maior vendedor do mundo, de Og Mandino. Georg Mandino. Ese libro cambió mi vida. Esse livro mudou a minha vida. Yo quería ser Afid, Eu queria ser Afid, el protagonista de ese o libro. protagonista do livro. Y yo me aprendí los pergaminos como lo decía. E eu decorei aqueles pergaminhos assim como estão escritos. Siendo escorpión, Sendo um escorpião, me leí los 10 pergaminos rápidos, eu li os 10 pergaminhos rapidamente, que no es como dicen. que não é como diz, Y después los estudié cada uno por 30 días. e depois eu estudei cada um deles por 30 dias. Y aprendí valores y principios E aprendi valores e princípios que yo no tenía en mi vida. que eu não tinha na minha vida até então. Y decidí que la venganza mayor que yo podía tener E decidi que a maior vingança que eu podia ter era convertirme en lo que la gente pensaba que yo no me podía convertir. era me converter naquilo que as pessoas diziam que eu não podia me converter. Ese es uno de los factores motivantes de Fabio, Esse é um dos motivos motivantes de Fábio, porque él es surfer y yo también era surfer. porque ele é surfista e eu surfista. Flávio. Flavio. Y dentro de nuestro grupo, E dentro do nosso grupo,
Mucha gente no cree en las personas que hacemos lo que él y yo hacemos. Muitas pessoas não acreditam no tipo de pessoas que nós, na profissão que nós fazíamos, surfistas. 6 meses después me invitaron a ver este negocio 6 meses depois me convidaram para ver este negócio. y yo estaba preparado para encontrar un sitio donde canalizar toda mi energía y toda mi fuerza. E eu estava preparado para encontrar alguma coisa na qual eu pudesse canalizar toda a minha energia e toda a minha força. Cuando yo vi este negocio yo no estaba preparado para hacerlo. Quando eu vi esse negócio, eu não estava preparado para fazê-lo. El negocio llevaba 18 años en Puerto Rico O negócio já tinha 18 anos em Porto Rico. y yo nada más tenía 18 años y medio. E eu apenas tinha 18 anos e meio. Así que cuando yo vi este negocio, Desta forma que quando eu vi esse negócio, la visión y la mirada y la convicción de Iván a visão, o olhar e a convicção do Ivan era que íbamos a construir un imperio era que iríamos construir um império y que si yo me hacía parte de este equipo, e que se eu fizesse parte desta equipe, una buena parte podía ser mío. uma boa parte disto poderia ser meu. Yo no creía en que yo podía hacerlo, Eu não acreditava que eu sozinho podia fazê-lo, pero él estaba tan seguro de que él lo iba a hacer mas ele estava tão seguro de que ele iria fazê-lo que yo decidí que con él por lo menos iba a lograr algo. que eu decidi que ao lado dele, pelo menos, eu iria conseguir alguma coisa. Así que yo entré porque si él lo lograba, yo quería estar cerca de él. Então que eu entrei porque se ele não conseguisse, se ele conseguisse, eu queria estar perto dele. Fui a mi primer seminario Fui no meu primeiro seminário y esa tarde yo descubrí e nessa tarde eu descobri que yo podía hacer este negocio. que eu podia fazer esse negócio. Yo llegué a Puerto Rico y me encontré con que el negocio no era tan fácil como yo creía. Eu cheguei em Porto Rico e percebi que o negócio não era tão fácil como eu achava que era. Yo tenía 19 años casi Eu tinha quase 19 anos y la gente no hacía caso de lo que yo hablaba. e as pessoas não acreditavam naquilo que eu falava. No creían que el negocio podía funcionar. Não acreditavam que o negócio podia funcionar. Me decían, Pedrito, tal vez eso funciona, Me diziam, talvez isso funcione, Pedrito, pero a ti no te va a funcionar. mas para ti não vai funcionar. Y yo me acordaba E eu me lembrava de todo el mundo que me había dicho que yo no podía. de todas as pessoas que diziam para mim que eu não podia. Y en vez de eso frustrarme, E em vez disso me frustrar, me daba energía. me dava energia, Porque yo sabía porque eu sabia que alguien, tarde o temprano, que alguém, cedo ou mais tarde, iba a decir, te lo dije. iria dizer, eu te falei. Y yo sabía que mis amigos me iban a decir, Eu sabia que meus amigos iriam me dizer, Pedrito, te lo dije que te ibas a rajar. Pedrito, eu disse que você iria desistir. O yo le iba a decir a mis amigos, Ou eu iria dizer a eles, se los dije que me hacía diamante. eu disse para vocês que eu me tornaria diamante. Yo quería ser el que dijera, te lo dije que lo iba a lograr. Eu queria ser aquele que iria dizer, olha, eu te disse que eu iria conquistar. Así que cada vez que alguien me decía que yo no podía, Assim que cada vez que alguém me dizia que eu não era capaz, eso echaba combustible dentro de mí. isso colocava mais combustível dentro de mim. Quiero decirles por qué tuvimos éxito. Quero dizer a vocês por que tivemos sucesso. Tuvimos éxito por 2 razones. Tivemos sucesso por duas razões. Número 1, Número 1, Iván trabajó la profundidad correctamente. Ivan trabalhou a profundidade corretamente. Iván sabía que yo era un cargador. Ivan sabia que eu era um carregador. Un cargador es alguien que se auspicia pero no está dispuesto a poner el trabajo. Um carregador é aquele que se patrocina, mas não está disposto a colocar trabalho. Iván sabía que él no me podía presionar. Ivan sabia que não poderia me pressionar. Así que en vez de presionarme, Assim que, em vez de me pressionar, él hizo 2 reuniones conmigo ele fez 2 reuniões comigo y empezó a construir la profundidad. e começou a construir a profundidade. Y bajó hasta 25 en profundidad. E foi até 25 em profundidade. Y bajó 25 en profundidad. E foi até 25 em profundidade. Y cuando bajó hasta acá, 25 en profundidad, E quando chegou em 25 profundidades, mi pata calificó a minha 21%, perna tinha qualificado em 21%, que es 25% en Estados Unidos. que é 25% nos Estados Unidos. Ya yo era un plata, Eu já era um prata, pero no tenía plata, mas eu não tinha dinheiro, porque no tenía lateralidad. porque eu não tinha lateralidade. Iván sabía Ivan sabia, que si él construía una profundidad grande, se ele construísse uma profundidade grande, eso era una raíz sólida isso era uma raiz sólida y que las ramas iban a nacer por decisión propia e que os galhos dessa perna iriam nascer por decisão própria y que esas ramas iban a traer frutos. e que essas outras ramas iriam trazer frutos. Así que Iván construyó una profundidad grande Assim que Ivan construiu uma profundidade grande y me dio tiempo a que el sistema trabajara en mí. e me deu tempo para que o sistema trabalhasse em mim. Yo fui a varias convenciones Eu fui a várias convenções y yo tomé la decisión de que yo quería ser parte del club de Esmeralda. e eu tomei a decisão que eu queria ser parte do Clube de Esmeraldas.
Ya yo estaba cansado de que los esmeraldas usaran smoking y yo no. Eu já estava cansado de ver os esmeraldas usando smoking e eu não podia usá-los. Porque a los loquillos no les gusta ser la excepción. Porque aos louquinhos não gostam, eles não gostam de ser exceção. Si hay un club más pequeño, Se há um clube menor, ahí nos gusta estar. ali nós gostamos de estar. Así que yo empecé a trabajar la lateralidad. Assim que dessa forma comecei a trabalhar a lateralidade. No me salía bien, Isso não me saiu muito bem, pero no me rajé porque ya tenía una pata grande. mas eu não desisti porque eu já tinha uma perna grande. El negocio llevaba 18 años en Puerto Rico, O negócio levava 18 anos em Porto Rico, pero cuando Tim Foley entró, mas quando o Tim Foley veio, entró con un mensaje nuevo. ele veio com uma mensagem nova. En Puerto Rico había existido Amway de venta directa. Em Porto Rico existia Amway de venda direta. Y Tim Foley empezó con el concepto de Amway mercadeo multinivel. E Tim Foley trouxe o conceito de Amway Network Marketing. Y Tim Foley decía, esta es la compañía de Amway, pero con un programa diferente. E Tim Foley dizia, essa é a companhia de Amway, mas com um programa diferente. Consumidores auspiciando consumidores conectados a un sistema de motivación. Consumidores patrocinando consumidores ligados a um sistema de motivação. Y nosotros sabíamos que aunque Amway llevaba 18 E años, nós sabíamos que apesar da Amway levar 18 anos, el mercado no conocía lo que era mercadeo multinivel. o mercado não conhecia o que era o mercado multinível. No conocían la frase de network marketing. Eles não conheciam a frase network marketing. Así que nos dimos cuenta que era una compañía vieja con un producto nuevo para darlo a conocer. Assim que percebemos que era uma companhia velha com um produto novo que era dado a conhecer. Teníamos lo mejor de los dos mundos. Tínhamos o melhor dos dois mundos. Estabilidad por los años que tenía la empresa Estabilidade pelos anos que a empresa tinha y un mensaje nuevo. e uma mensagem nova. Nos dedicamos a enseñarle a todo Puerto Rico la diferencia de lo que era Amway antes a lo que era el network marketing. Nós dedicamos a ensinar a Porto Rico todas as diferenças do que era a Amway antes e o que era agora em network Y marketing. aunque llevaba 18 años, levantamos unas organizaciones impresionantes. Apesar de ter 18 anos, levantamos uma organização impressionante. Y sucedió que al día de hoy aquí en Brasil, E aconteceu que no dia de hoje aqui no Brasil, ustedes están en la misma posición que yo estaba hace 11 años vocês atrás. estão na mesma posição que eu estava há 11 anos atrás. Tienen a la mejor compañía del mundo en este tipo de negocio, Vocês têm a melhor companhia do mundo nesse tipo de negócio, con un formato de distribución completamente nuevo, com formato de distribuição completamente novo, que se llama comercio electrónico. que se chama comércio eletrônico. No solamente tienen a la compañía más sólida del mundo en lo que es venta directa, Não somente vocês têm a companhia mais sólida no mundo do que se chama de venda direta, sino que ahora esa compañía se ha aliado con la más grande del mundo en tecnología. e além disso, essa companhia se aliou à companhia maior em tecnologia no mundo Y hoje. los únicos que saben eso aquí en Brasil ahora mismo E os únicos que sabem essa informação no Brasil agora mesmo son los que están aquí en la tarde de hoy. são os que estão aqui nessa tarde de hoje. Ustedes tienen Vocês têm 150 millones 150 milhões de personas de mercado a atacar. de pessoas no mercado a serem atacadas. De aquí van a salir las más grandes organizaciones de todo Brasil. Daqui sairão as maiores organizações de todo o Brasil. Y lo que tienes que salir es a dar mucha publicidad de lo que es la nueva tendencia. E o que você tem que fazer é ir e divulgar essa publicidade dessa nova tendência. Esto no es un nuevo negocio donde tú te vas a tener que donde vas a empezar de nuevo, no. Isso não é um novo negócio que você vai começar de novo. La misma red en la que tú estás se pone, donde está Amway, también se pone Quickstar. As mesmas redes que você tem hoje, que está em Amway, você as colocará em Quickstar. La línea de auspicio es eterna, A linha de patrocínio é eterna, no cambia. não muda. No quiere decir que tú te vas a meter con otra línea de auspicio en Quickstar. Não significa que você terá outra linha de patrocínio em Quickstar. La forma en que está este grupo A forma como está este grupo va a aparecer en la lista de Quickstar exactamente igual. vai aparecer na lista de Quickstar, exatamente igual. Y tú vas a tener dos suplidores. E você terá dois fornecedores. Quickstar Quickstar para todo lo que es distribución por internet para tudo que é distribuição por internet y Amway e Amway para todo lo que es distribución por catálogo. para tudo que é distribuição por Tu catálogo. red se mantiene igual. A sua rede se manterá igual. Al final del mes vas a recibir un reporte combinado. No final do mês você receberá um relatório conciliando essas informações. ¿Cuánto moviste en Quickstar? Quanto que você moveu em Quickstar, ¿Cuánto moviste en Amway? quanto você moveu em Amway, ¿Cuánto moviste por internet y por catálogo? quanto você moveu por internet e por catálogo. Y
al final te da un reporte E no final você terá um resultado con el total y tu cheque. com o total e o seu cheque. Tu cheque puede ser pago por Quickstar, O seu cheque poderá ser pago por Quickstar, con un cheque de Quickstar, um cheque de o Quickstar, por Amway, con un cheque de Amway. ou por Amway, por um cheque de Amway. Va a dar igual. Vai ficar da mesma forma. Pero es la misma estructura de distribución, o sea, la misma estructura de la red. É a mesma estrutura da rede. Me quedan 5 minutos y quiero compartir con ustedes cómo maximizar, cómo ser 1000 veces más productivo con esta tendencia. Tenho 5 minutos e quero compartilhar com vocês como que podemos aproveitar ao máximo essa tendência. 2 palabras, apúntenlas. 2 palavras, tomem nota. Número 1, alcance. Número 1, alcance. Número 1, alcance. Número 1, alcance. Número 2, frecuencia. Número 2, frequência. Todas las compañías Todas as companhias llegan a un punto donde el pueblo chegam a um ponto onde que as pessoas, o povo, ya conocen el mensaje. já conhecem a mensagem. Y esa compañía entonces E essa companhia, então, prepara un nuevo mensaje prepara uma nova mensagem para reconquistar al pueblo con su negocio. para reconquistar as pessoas com esse negócio. Pepsi Cola Pepsi Cola había perdido un poco de terreno frente a Coca-Cola. tinha perdido um pouco do seu terreno em frente à Coca-Cola. En Venezuela perdieron 95% de su terreno. Na Venezuela perderam 95% do seu terreno. El distribuidor de Pepsi Cola, O distribuidor de Pepsi Cola, de una mañana a la otra, se cambió a ser distribuidor de Coca-Cola. de uma manhã para outra, ele mudou e passou para o lado da Coca-Cola. Y con Pepsi Cola dominaban todo el mercado. Com Pepsi Cola, eles já dominavam todo o mercado. Coca-Cola no tenía penetración casi en Venezuela. Coca-Cola quase não tinha penetração em Venezuela. Y de un día para otro Pepsi Cola perdió todo eso. E de um dia para o outro, Pepsi Cola perdeu tudo isso. Ellos se dieron cuenta que para reconquistar el mundo Eles perceberam que para reconquistar o mundo, tenían que hacer un nuevo anuncio. eles tinham que fazer um novo anúncio. La compañía era excelente. A companhia era excelente. Los productos de Amway son excelentes. Os produtos da Amway eram excelentes. Simplemente necesitas una manera nueva y refrescada de presentar el O que negocio. você precisa é uma nova forma de apresentar o negócio. Así que ellos decidieron mejorar su alcance. Desta forma, eles decidiram melhorar o seu alcance. Mejorar el alcance es que te reúnas con tu diamante y esmeralda Melhorar o alcance é reunir-se com seu diamante, seu esmeralda, y definan cómo van a dar el plan utilizando comercio electrónico como nombre de su nueva campaña. e definam como é que vão divulgar o assunto comércio eletrônico a hora que divulgarem essa campanha. Y vas a donde la persona y le dices, E vão na pessoa e diz: ¿te gustaría ganar dinero en el Internet? você gostaria de ganhar dinheiro com a internet? ¿Te gustaría saber cómo capitalizar con la tendencia de Internet? Você gostaria de saber como é que você pode se capitalizar com a tendência de internet? La gente te va a decir que sí. As pessoas irão dizer que sim. Le haces el 642 Você mostra o 642 o 963. ou 963. Le haces el 963 Você mostra o 963 y le dices que mucha gente va a comprar por Internet. e você diz que muitas pessoas irão comprar por Y internet. ahí le hablas de Quickstar. E aí você fala de Quickstar. Y otra gente va a comprar por Amway y ahí le hablas de Amway. E outras pessoas gostarão de comprar por Amway. E aí você fala da Amway. Tú empiezas a enseñar el negocio a través de comercio electrónico. Você começa a ensinar o negócio através de comércio eletrônico. Mejoras tu forma de enseñar el plan. Você melhora a sua forma de mostrar o plano. Mejoras tu espíritu de cómo das el plan. Você melhora seu espírito de como aprestar o plano. Escuchas cassette para subir tu nivel de energía. Você escuta fitas para subir seu nível de entusiasmo. Y ahora tienes que tener frecuencia. E agora você tem que ter frequência. Tienes que salir de aquí a conquistar el corazón del mercado brasileño. Você tem que sair daqui para conquistar o coração do mercado brasileiro. Repartiendo material y dando planes. Distribuindo material e mostrando planos. Y de esa manera, E dessa forma, hace 11 años, há 11 anos atrás, el loquillo se convirtió en o esmeralda. louquinho aqui se converteu em diamante.